Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Rocket. Eu me chamo Douglas e na mesa de hoje estou com dois convidados. Primeiramente vou trazer aqui um especial, nosso primeiro convidado, Gustavo Queiroz, especialista em dados aí da Rocket. Opa, bom dia pessoal, tudo bem? E Tudo aí, Gu, certo com tudo bom? vocês? Tudo certo com Tudo vocês. bom. E ao lado direito de vocês, Santiago Arantes, nosso Tech Lead Tech Lead da área de Analytics, né, da área de gente? Tamo Analytics. junto aí. É isso aí. Meninos, trouxe vocês aqui para um bate-papo um pouco polêmico, tá? Sobre um tema que está bem alto aqui, que é sobre Gen 1 versus Gen 2. Por que a gente trouxe esse tema, né? Recentemente a Microsoft, estou até com o artigo aberto aqui, no dia 2 de abril de 2026, a Microsoft ela trouxe um artigo ali nos seus updates dentro do seu blog sobre um processo de evolução, vou colocar assim entre aspas, do Gen 1 versus Gen 2, onde o Gen 2 é considerado por eles o futuro e a gente vai discutir isso, tá? Perfeito. Discutir sobre se é, se não é, o que é primeiramente e na visão de vocês, estratégica, como que vai avançar esse processo de evolução do Gen 1 versus Gen 2, beleza? Vamos lá, Santiago, vou começar com você, acho que vamos começar pelo arroz e feijão ali. O que é o Data Flow Gen 1 hoje? Beleza. O Dataflow, de forma geral, independente da geração que nós trabalhamos, ele é uma ferramenta para a gente poder fazer o tratamento e o consumo de dados de diversas fontes. Então, é uma forma, vamos dizer assim, low code, uma forma mais intuitiva da gente conseguir realizar o tratamento de dados que vêm por meio de consumo de API, banco de dados e outras diversas fontes que a gente consegue agregar dentro do desenvolvimento de um processo de engenharia e consumo de dados. E o Gen 1, até como já diz aqui no blog, ele esteve em operação desde 2019, ou seja, 8 anos, né, de serviço ali de Gen 1. E dentro dessa matéria que foi publicada pelo blog da Microsoft, a gente tem a notícia que o Gen 1 ele vai passar por um estado de legado, certo? Então, o Gen 1 que era um artefato dentro da Microsoft que tanto trazia e agregava ali de forma mais facilitada, disponível para as licenças mais básicas do BI, ele vai passar para esse estado legado, não vai receber mais atualizações no momento. O Gustavo, que está aqui com a gente, ele já teve bastante contato, né, com o Gen 1, tem vários clientes que nós atendemos por meio do Gen 1 que acho que ele consegue contribuir um pouquinho também com a discussão. Como que é, Gustavo, utilizar o Gen 1 em comparação a outras ferramentas? O Gen 1, ele permite a gente fazer toda... como que eu posso dizer? Eu posso trazer todos os dados do cliente para uma fonte só. Então, eu junto tudo dentro de um único ambiente, dentro do Power BI Service, onde eu consigo ali, por meio do Power Query, eu consigo juntar e começar a estrutura medalhão ali dentro do Gen 1. Então, é uma facilitadora, pois eu consigo juntar tanto API como processo direto do sistema, banco de dados, SQL, tudo ali dentro do Gen 1. Então, por um tempo, ele facilitou aí a vida de todos os analistas, basicamente, Com né? certeza. E o Gen 1, ele tem o benefício que ele não só faz o tratamento dos dados, ele também armazena as informações. Então, para a gente, como o Gustavo comentou, é a possibilidade de a gente fazer até um esquema de arquitetura pré-determinado, porque ele é um repositório de dados, ele não é necessariamente um banco, mas ele é sim uma forma de a gente armazenar os dados por meio do Gen 1 para a gente fazer o consumo dele dentro do Power BI, como é um dos exemplos de aplicação ali finais de dashboard da Microsoft. Então ele facilita muito nesse quesito. Como o Gustavo muito bem comentou, aproveita também da interface low code do Power Query, que é a mesma interface que nós temos de tratamento de dados principal, né, dentro do Power BI Desktop, que é a ferramenta de desenvolvimento do Power BI. Então, assim, para quem já desenvolve com Power BI, é muito útil, muito fácil de conseguir fazer uso, né? Isso aqui falando, na verdade, essa interface low code se estende para Gen 1 e para Gen 2, tá, Douglas? Então, para as duas gerações. E esse artigo ele criou um burburinho até grande dentro Da algumas redes comunidade. da comunidade, Uhum. inclusive dentro do Reddit, né? Nossa. Que é onde a gente explorou bem sobre isso. E assim, são diversas opiniões.
né? É lógico que existem muitas negativas, muitas positivas. Lógico que tratar tecnicamente ali o processo de comparação, às vezes vai mais a fundo, não seja tão objetivo aqui do nosso bate-papo. Mas vocês conseguem trazer um pouco dessa diferença, desse processo do Gen 1 para o G2? Ele é realmente uma evolução do Gen 1? Porque o Gen 1 ele tem essa facilidade muito grande. Pô, mas por que a Microsoft está matando isso? É o fim do Gen 1? Queria que você trouxesse um pouco mais fácil da pessoa entender sobre isso, Gu. O Gen 2, ele vem numa proposta de você ter o ambiente inteiro dentro do Fabric, onde você traz toda a extração de dados do cliente e dentro do Fabric você consegue trazer para SQL, você consegue fazer consultas, você consegue trazer para notebooks em Python, onde você consegue fazer algumas outras análises mais eficientes. O Gen 2, hoje, a gente tem uma facilidade também de atualização, ele atualiza um pouco mais rápido do que os fluxos Tem uma Gen 1. performance mais elevada, né, em relação ao Gen 1. Tem alta performance. A parte de erro dele também é um pouco mais exemplificada. Hoje, se você tem um erro dentro do Gen 1, ele é um pouco genérico, algumas situações que acontecem, mas dentro do Gen 2 ele já explica um pouco melhor. Então, o Gen 2, ele é uma adaptação melhor, onde você consegue criar um data lake, usando todas as ferramentas aí dentro do Fabric disponíveis, e você consegue ter uma maleabilidade, uma facilidade um pouco maior do que o Gen 1. O Gen 2, eu acho que a principal diferença é o Gen 1, da mesma forma que eu comentei anteriormente, ele armazena os dados. O Gen 2, ele é uma forma de tratar essas informações e mandar para um outro repositório, um outro output. Então, a gente pode usar os buckets da própria Azure para conseguir armazenar as informações. Os ambientes de storage que nós temos já do próprio Fabric, que são muito bem integráveis, né, com o Dataflow Gen 2. Então, lakehouses, data warehouses, todos esses artefatos de storage, eles são alvos daquele Gen 2 que nós estamos elaborando, né? O próprio OneDrive, SharePoint também pode ser um formato de output que nós temos no Gen 2. Então, a principal diferença, na realidade, a principal diferença de função entre eles é que o Gen 1 ele funciona como repositório, ele mesmo armazena as informações, e o Gen 2 ele direciona para outro artefato, seja dentro do ambiente do Fabric, que é a principal proposta da Microsoft, com certeza, seja algum tipo de storage fora do ambiente do Fabric, caso o processo de engenharia de dados requisite essa necessidade. Então, tem mais flexibilidade para poder direcionar essas informações, tem mais performance, como o Gustavo comentou. A observabilidade, os logs que nós temos de retorno, ele é com certeza bem melhor, né? Traz muito, muito melhor essa experiência, tá? E flexibilidade de uso. Então, é muito similar, utiliza-se da mesma Arquitetura? Não arquitetura, eu diria assim, a mesma forma de montar os códigos de tratamento, utiliza da mesma interface do Power Query, que já é uma interface low code. Então, para quem usa Gen 1, o Gen 2 é muito similar com o uso, porém você tem configurações a mais e uma performance mais elevada. Realmente algo que diferencia um do outro é realmente isso. Perfeito. E outro ponto também, eu acho que não vale a pena comentar, que a gente tem uma diferença de licenças, né? Então, o Gen 1, hoje em dia, ele está disponível em todas as licenças a partir da licença Pro do Power BI. Então, nós temos ali licenças Pro, licenças Premium por usuário e as licenças Premium de fato. Licenças Premium aqui a gente refere especificamente, né? As licenças que envolvem o Fabric e também as licenças Embedded. Então, SKUs tipo A, por exemplo, que são os SKUs Embedded. O Dataflow Gen 1, ele está disponível em todas essas. O Dataflow Gen 2, ele está disponível principalmente na licença que nós temos Premium do Fabric. Então, aqui tem uma diferença no acesso. Para você conseguir fazer uso do Gen 2, você precisa, de fato, ter uma licença do Fabric para poder usufruir das informações que nós temos ali de tratamento e também das informações que o Fabric já agrega, né? Como eu comentei, lakehouses, warehouses e assim por diante. Legal. Você trouxe uma questão aí que a Microsoft ela quer centralizar tudo dentro do Microsoft Fabric. Não que o Gen 1 não seja um processo de talvez centralização, mas até, Gustavo, trazendo uma próxima pergunta que eu quero que você responda, em relação à questão ali de impacto. Eu acho que isso vai gerar um impacto muito grande, o que isso vai causar dentro das empresas, né? Porque às vezes não há uma preocupação em relação a isso. Até você quiser comentar em relação à questão de não ter mais o Gen 1, já tem uma data, né? O que isso vai impactar? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. Hoje, a partir desse post que acabou saindo da Microsoft, ela levantou essa questão. Quando vai acabar o Gen 1? O Gen 1 hoje ele já entra em legado.
que seria o legado para a Microsoft? Nós não teremos mais nenhuma feature dentro do Gen 1. Então, isso é uma coisa muito importante. Porém, ele não tem data ainda ou prazo para ser finalizado. Então, o que a Microsoft recomenda? Que você que usa o Gen 1 procure atualizar para Gen 2, caso você tenha a condição, né, do time ali para você mudar para o Gen 2, ou já comece a pensar em uma outra forma, uma outra situação que você pode sair do fluxo do Gen 1. Uhum. O Gen 2, ele acaba tendo algumas situações por conta das licenças que você vai ter que aumentar ali sua capacidade, você vai ter que aumentar a capacidade do Fabric. Uhum. E o Gen 1 a gente não tinha isso. Porém, a gente não tem essa data. Então, você pode ter ali 1 ano, posso estar falando de 1 ano, posso estar falando de 2 anos aí para frente sem uma atualização. Mas para uma empresa que vai começar, por exemplo, agora a criar uma estrutura ali, vamos colocar um exemplo. Ela já vai começar dentro do Gen 2, ela ainda pode criar dentro do Gen 1. Ela, por enquanto, o Gen 1 está disponível, né? E realmente a instrução que a Microsoft mesmo passou é que para quem depende de licenças Pro, ou seja, para quem não está enquadrado dentro de uma capacidade Premium, já pense num plano de migração, porque se você já tem uma licença Fabric, o Gen 2 ele é fácil de migrar. O próprio ambiente do Fabric já demonstra com poucos cliques como você consegue mudar do Gen 1 para o Gen 2. Então, se a sua equipe já possui licença do Fabric, já tem essas capacidades para poderem ser utilizadas, e eles são e a equipe também se dedica na maior parte do tempo no tratamento de informações utilizando o Power Query, o Gen 2 é a melhor saída, porque você já vai ter uma equipe especializada nisso, você já vai ter a capacidade do Fabric, que é necessária para fazer uso do artefato Gen 2. Então, é de fato a melhor saída, né, Gustavo? Se a pessoa já tem ali essas informações disponíveis. Sim. Se ela for começar do zero mesmo, ela vai poder usar o Gen 1 ali, só que tem que ter em mente que você vai usar o Gen 1 nesse começo para você ver o que você tem de capacidade, o quanto que isso vai estar te tomando, até mesmo para você começar a fazer as contas, se você compensa migrar para o Gen 2, ou a gente também pode procurar outras ferramentas open source para estar fazendo essa migração do Gen 1 para outra ferramenta. O que influencia esse processo de custo hoje quanto à questão? Sei que não era uma das coisas que a gente ia trazer, mas às vezes é o processamento da licença, capacidade, enfim, tem algo que influencia em relação a trazer um equilíbrio ali para dentro da empresa? Olha, o que tem que ser analisado e que a Rocket pode auxiliar também os nossos clientes a tomar essas decisões, né? Na realidade, para os clientes que nós já temos, para os nossos clientes ativos que utilizam o Gen 1, nós já estamos fazendo planos personalizados de migração, então isso já é uma realidade para a gente. Mas, caso você tenha alguma dúvida, né, sua empresa depende do Gen 1, você precisa prosseguir por algum caminho e ainda não tem muita certeza, a nossa equipe pode te ajudar e a gente vai olhar para alguns pontos principais. Então, o principal deles é como que é a disponibilidade do seu time. Então, aquilo que eu comentei, né, Douglas? Se o seu time já utiliza, por exemplo, exclusivamente o processo de tratamento de dados com o Power Query, talvez, de fato, a gente possa ali olhar para a necessidade de avançar para a contratação de uma licença, ou melhor dizendo, uma capacidade do Fabric, avaliar como que isso impacta dentro dos custos que você vai ter, né? Dado que a capacidade do Fabric ela é, de fato, mais custosa do que a gente prosseguir com uma licença Pro ou Premium por usuário, que a Microsoft disponibiliza até o momento. Portanto, precisa ser avaliado esse impacto. Primeiro ponto, né? Os primeiros 2 pontos, na verdade, equipe e impacto financeiro da empresa. Disponibilidade de recursos que a empresa tem. Isso são coisas que a gente não consegue se desvencilhar, né? Todo mundo tem um caixa limitado até certo momento. Agora, se você já tem uma equipe que tem habilidades com outras ferramentas, né? Não depende apenas da interface do Power Query para fazer tratamento, e você quer trazer uma nova experiência de tratamento de dados, de engenharia, nós temos a expertise também de procurar e trabalhar com ferramentas que nós já incluímos para os nossos clientes, que são de disponibilidade open source. Então, nós temos ali ferramentas do mercado que já podem se aderir a um processo de engenharia de dados que seja menos custoso para a sua empresa, caso você queira dedicar o seu time a se desenvolver em outras habilidades, né, nessa parte de tratamento de dados, de engenharia.
Mas também tem outras ferramentas de mercado que trazem uma robustez tão boa quanto o ambiente da Microsoft que nós podemos trazer como alternativas. Então, nós temos aí a Databricks, que traz muitas soluções voltadas a Lake Storage, né, Data Lakes. Nós temos um parceiro em comum que é a Nect, que a gente vem recorrendo bastante, que é uma empresa brasileira que auxilia muito a gente nessa parte de serviços para ingestão de dados e é algo muito centralizado, muito fácil de conseguir fazer uso também, né? E são soluções de mercado que a gente avalia. Então, assim, a ideia é compreender qual que é a disponibilidade que a pessoa tem, a empresa, melhor dizendo, tem de recurso, como que o time daquela empresa está melhor capacitado e qual que é o plano que a empresa tem ali para tempo, né, de migração. Tá, quero migrar isso o mais rápido possível. Talvez faça sentido analisar a compra de uma capacidade do Fabric para poder fazer a migração mais rápido. Tenho paciência, tenho tempo disponível, né, melhor dizendo, para seguir para uma outra estrutura, isso também é levado em consideração. Perfeitamente. Dentro num processo de entendimento, né, Gustavo, a gente faz uma maturidade analítica de como que estão os dados ali dentro da empresa, para assim setar qual que é a melhor opção, para a gente não ficar 100% preso a uma solução como Gen 1 ou Gen 2, né? Como a Rocket tem outras parcerias, como Databricks e outros parceiros que auxiliam todo um processo de engenharia. E isso é uma vantagem nossa, um orgulho nosso de trazer, que nós temos especialistas, arquitetos e engenheiros de dados, que vai entender primeiramente a necessidade, como que está a estrutura dessas informações e propor a melhor análise, melhor forma de organização e qual que é o melhor fluxo, se é realmente Microsoft, se é Databricks, se é alguma outra, enfim, é para que haja um equilíbrio, né, entre custo, performance. Então isso é um processo bem interessante que nós trazemos como orgulho interno aqui dentro da Rocket. Partindo para um outro caminho, acho que o tema ele vai estar um pouco atrelado a esse processo do Gen 1, Gen 2, que é o que houve esse burburinho, trazendo mais lado da visão de vocês, que tem um lado mais de entendimento, até simplesmente até pode dar uma opinião, fique totalmente à vontade em relação a isso, que é em relação à questão de oportunidades, benefícios, algo mais em relação ao que a Microsoft propôs, que dá para evoluir, ou ainda, talvez essa evolução do Gen 2 ela foi muito prematura ainda. Vou trazer a primeira pergunta para o Gustavo. O Gen 2 ele vai trazer oportunidades para as empresas. Lógico, dependendo da capacidade da empresa e da equipe. Por quê? Quando você joga ele para o ambiente do Microsoft Fabric, você tem as oportunidades de... Você trata isso dentro de um Lakehouse, no Data Lake, você consegue trazer e centralizar todas as informações da sua base ali, trazendo também possibilidades de data science. Né? Se você tiver um cientista de dados dentro da sua empresa, você consegue fazer previsões tudo a partir do Fabric. Por quê? Você vai conseguir conectar via PySpark, você vai conseguir ter todo acesso ao Data Lake, você vai conseguir aprimorar ali todas as suas previsões. Né? Então, fora também que o Gen 2 ele vem com uma situação já da IA. Então, ele traz uma IA um pouco melhor do que nós temos hoje dentro do Copilot no Gen 1, onde ele já consegue melhorar seu desempenho né, dentro do próprio fluxo. E também ele consegue te aprimorar e te ajudar a fazer os códigos, caso a equipe não seja uma equipe tão capacitada ali em linguagem M, que é o do Power Query, e ele já começa a fazer todo esse planejamento ali para vocês. Então, é uma nova fase ali para as empresas e dados, né? Onde a gente pode migrar isso. Não só a parte de engenharia, não a parte de analytics, mas trazendo também um data science dentro do Fabric. Então, explorar outras áreas, né? São boas áreas para a gente estar explorando. Legal. E aí, Santiago? Eu acho que tem sim essa questão de a gente poder explorar outras áreas, como o Gustavo comentou, realmente é um ótimo ponto, né? A Fabric, o ambiente Fabric traz a exploração dessas informações não apenas numa visão de analytics, que é o que o pessoal muito foca quando olha para licenças do Power BI especificamente. Eu acho, Douglas, que na verdade a tendência da Microsoft é ir agrupando aos poucos o Power BI dentro desse ambiente Fabric cada vez mais. Então, por exemplo, agora o Gen 1, se ele realmente for passar por esse período de ser descontinuado, né? Se isso ocorrer dentro do horizonte de tempo que a gente imagina que possa acontecer,
a gente vai ter um artefato a menos que é exclusivo do Power BI para entrar dentro do Fabric. Então, eu acho que vai acontecer muito mais essa migração das informações que nós temos, que podem ser consumidas do Power BI, artefatos do Power BI que não estão necessariamente no ambiente Fabric, para dentro do Fabric. Então, acho que cada vez mais o Power BI vai ingressando dentro do Fabric para ser um guarda-chuva de dados, ou melhor dizendo, um guarda-chuva de ferramentas de dados, que seria de fato o produto Microsoft Fabric mesmo da Microsoft. Assim, isso de forma geral, né? Para quem traz o desenvolvimento nessa área de dados, traz a performance para as empresas e tudo mais, é realmente algo que é mais custoso. Realmente você precisa ali de uma licença do Fabric para poder arcar com essa mudança mercadológica ali da Microsoft. Porém, como o Gustavo comentou, traz sim benefícios. Você consegue aproveitar de mais ferramentas, consegue aproveitar de uma melhor performance em relação às informações que nós já consumimos por meio das outras licenças do Power BI, né? Além das licenças por usuário, melhor dizendo. Então, há sim uma evolução, né? Não está ficando caro apenas por ficar. Existe justamente a questão de, a sua empresa vai precisar alocar mais recursos para isso, porém vai te dar um retorno melhor, um retorno satisfatório que vai conseguir trazer uma experiência proporcional, né? É proporcional, exatamente. E como a gente comentou, né, Douglas? Entra a questão de especialidade do time e tudo mais. Isso é sempre importante notar, São né, vários pessoal? requisitos. São vários requisitos. Legal. E aí, tratando aqui mais encerrando aqui um pouco esse tema, lógico que a gente poderia abordar muita coisa, lógico que a gente não vai entrar num tema muito técnico em relação a isso. Mas você trouxe um pouco sobre como a Rocket pode auxiliar nesse cenário de entendimento, hoje de maturidade. Gustavo, há algo mais que a Rocket ela pode auxiliar em relação a essa escolha de Gen 1, Gen 2 ou algumas outras tecnologias, da sua visão? Eu acho que assim, nossa equipe ela é capacitada em todas as partes, desde a engenharia, a parte de analytics, a parte de data science. Então, a Rocket ela vai te ajudar como? Você vai ter esse problema do Gen 1, Gen 2, a gente vai conseguir criar os pipelines para vocês, onde a gente vai ver qual vai ser o melhor usar, se vai ser podemos migrar para o Gen 2, podemos migrar para um data source ali, que é um parceiro nosso, podendo ser, dependendo da quantidade de dados de vocês, podendo ser a Next ou podendo ser o Databricks. Então, nós podemos ajudar vocês a criar esses pipelines e deixar 100% atualizado. Exatamente. Eu acho que independente da ferramenta que a gente for migrar, a gente tem um time bem capacitado voltado ao entendimento do negócio que o cliente possui, na particularidade tanto do nicho de mercado que aquela empresa atua, como também da capacidade do time interno de dados dele. E isso é o principal para a gente poder dar um bom direcionamento, dar, de fato, sugestões que vão agregar na escolha que o cliente, no final de contas, vai buscar tomar. Então, realmente fazer levantamentos. Cara, o que você tem de recursos que a gente pode alocar? O que vai fazer sentido para você? Acho que a Rocket ela vai auxiliar justamente nesse sentido, Douglas. É conseguir auxiliar o cliente nessa tomada de decisão com relação aos recursos que ela vai poder empregar dentro da área de dados. Perfeito. Até porque a tecnologia ela não é o fim, né? Ela precisa ser o meio. No fim ali são as decisões, a confiança nos dados, a qualidade das informações, a performance. Enfim, a gente primeiramente precisa entender para propor a melhor solução possível em relação a isso. Tem alguma coisa que vocês queiram complementar, alguma opinião sobre isso? A gente tratou diversos pontos desse processo de evolução. Lógico que esse avanço do Gen 1 para o Gen 2 é o proporcional em performance, mas também a custo também. Mas, primeiramente, a gente entende. Mas tem algo a mais que vocês queiram complementar em relação a esse tema? Eu acredito que se a sua equipe de dados ela ainda depende muito de Power Query e interface low-code para poder trabalhar o tratamento em engenharia de dados que já existe dentro da sua equipe, eu acho que é algo que faz sentido revisar. Porque a gente entende que ferramentas low-code, quanto mais uso nós fazemos, mais caro ela acaba sendo. Porque tem toda uma arquitetura por trás, tem todo um planejamento por trás de uma empresa como a Microsoft, uma corporação grande, que vai possibilitar aquela ferramenta ser efetiva com instruções low-code de fácil acesso e fácil adesão dos usuários. Só que se você, de fato, capacitar a sua equipe para poder fazer uso de ferramentas que nós temos predominantes no mercado nessa área, então capacitar a sua equipe com o uso de SQL, o uso de PySpark, Python,
utilizar essas ferramentas para voltar o interesse da sua equipe no tratamento de dados com o uso dessas linguagens, isso vai gerar, com certeza, uma economia de custo muito grande. Então, capacitar a sua equipe sempre é um lado muito positivo. Isso a Rocket também auxilia, né, Douglas? Perfeito. A parte de auxiliar, explicar por meio de consultorias para poder auxiliar o cliente com auxílio nessa parte técnica, Perfeito. fazer o desenvolvimento ali da equipe. Isso é algo que nós podemos muito bem auxiliar, né? Então, esse é o último adendo mesmo, a gente olhar para como está a capacitação interna da equipe de dados. E com isso a gente, além do apoio, a gente vai acelerar esse processo de backlog ali nas demandas diárias. Complementando um pouco o que o Santiago comentou, né? Eu acho interessante e é uma ideia, né? Por onde você começa hoje? Você parou agora, teve essa informação, e o que você começa? Eu acho que a reestruturação, você olhar para dentro das suas bases, do que você tem, verificar se realmente tudo aquilo lá, porque a gente vai temos aí carries aí que são muito antigas, então pode ser que um código que você fez lá atrás, hoje em dia você já consegue melhorar muito ele. E tanto a eficiência dele, né? Então eu acredito que é uma revisão total. A equipe da Rocket hoje, a gente consegue fazer toda essa revisão, montar todo esse pipeline e trazer essas ajudas para vocês também. Então acho que a revisão seria muito importante nesse momento. Excelente, Gustavo. É isso aí. É isso aí, meninos. Obrigado, Gustavo, Santiago, pela participação e trazer esse tema em alta aí que está no mercado. Sei que trouxe bastante burburinho, a gente no grupo pegou fogo lá sobre esse tema, mas é um tema que precisa sempre ser discutido, desses processos de evolução. Enfim, não só Microsoft, mas como outras tecnologias, Databricks, enfim, o que o mercado propõe de avanço, a gente precisa trazer e tudo isso vai ajudar diariamente ali na estrutura de dados dentro das empresas. É isso. E se você gostou desse vídeo, não deixa de compartilhar, deixar o seu like, se inscrever também para receber notificações de próximos vídeos. Nos vemos, meninos, num próximo vídeo, com certeza. Algum outro tema em alta aí que acontecer. Vamos trazer ideia, Douglas. Com certeza, vocês estão totalmente dispostos aí. O convite já está feito. É só falar que a gente vai gravar. É isso, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.